Bom dia, irmãos. Estamos reunidos hoje no nosso último domingo do ano de 2021. Alguns acham que passou muito rápido, outros, como o meu caso, passou muito devagar. Mas chegamos ao fim do nosso ano e a escola dominical, nós nos propomos no começo do ano a estudarmos de forma panorâmica todos os livros da Bíblia. E hoje nós estamos estudando o penúltimo livro, estamos chegando ao fim do Novo Testamento, consequentemente estamos chegando ao fim da Bíblia toda que estudamos, mas nós não vamos fechar os estudos do livro panorâmico dentro do ano de 2021. Apocalipse vai ficar para o primeiro domingo de 2022, domingo que vem nós iremos estudar Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a Epístola de Judas, um livro tão pequenininho que até o fim da nossa aula nós teremos lido ele todo. Na hora de digitar a liturgia eu errei e coloquei de 1 a 14, era de 1 a 4, que era para a gente ler no começo. Ficou até meio sem sentido, né? Parou no meio da frase. Era para a gente ler de 1 a 4, mas a gente já leu então quase todo o livro, porque a gente já leu do 1 ao 14 e até o fim da aula nós vamos ler o livro de Judas todo de novo. E nós não iremos ter hoje um estudo tão panorâmico assim, haja vista que o nosso livro é tão pequenininho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais ali na teologia dele, dá para a gente aprofundar um pouquinho mais na mensagem dele, mais ou menos como o pastor Lucas fez na aula passada com 2ª e 3ª Pedro. Agora, antes da gente aprofundar, nós vamos fazer aquilo que a gente tem o costume, que é estudar um pouquinho sobre as características do livro, para depois a gente aprofundar um pouco nas mensagens teológicas do livro. Então nós vamos passar um pouquinho por esses temas aí que a gente costuma falar, né? Autoria, data e destinatários. Então vamos lá, vamos começar com a autoria. O autor, ele é apresentado no primeiro versículo do livro. Ali fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, a gente tem aqui de início que o escritor da carta, ele se denomina como Judas, que é irmão de Tiago, que consequentemente é o irmão de Jesus. Por que disso? Porque não há nenhum outro Tiago mencionado na Bíblia tão famoso, tão proeminente na época quanto Tiago, que era irmão de Jesus, o mesmo Tiago lá do livro de Tiago. Então, nós não temos aqui uma apresentação de quem é esse Tiago. Judas apenas escreve: eu sou Judas, irmão de Tiago, o que dá a nós uma tranquilidade de dizer que este Tiago é o famoso Tiago, irmão de Jesus, haja vista que não houve nenhuma apresentação. Então, possivelmente era uma pessoa, uma figura famosa, uma figura conhecida no meio do povo de Deus, do povo cristão, e o Tiago famoso e conhecido no meio do povo cristão é o famoso Tiago, irmão de Jesus. Alguém abre a Bíblia em Marcos 6 e lê para mim o versículo 3. Marcos 6, versículo 3. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse Judas. Então, esse Tiago, assim como este Judas, eles eram irmãos de Jesus. Mas por que Judas se apresenta como irmão de Tiago, ao invés de se apresentar como irmão de Jesus? Se ele fosse irmão de Jesus, ele não se apresentaria como irmão de Jesus? Olha, eu sou Judas, o irmão de Jesus, o irmão do Cristo, o irmão do ungido, o irmão do enviado para salvar o mundo. Por que Judas não se apresenta assim? Tem uma explicação relativamente simples para isso. Primeiro, Tiago também não se apresenta assim. Tiago também não se apresenta, não dá uma carteirada de ser irmão de Jesus. Tiago também se apresenta como um servo de Jesus. Aqui Judas está fazendo a mesma coisa. Ele se apresenta como irmão de Tiago por Tiago ser bem conhecido, e ele não se apresenta como irmão de Jesus,
para que ele demonstre com a sua apresentação um espírito de verdadeira humildade cristã. O que isso significa? Não ser colocado em posição de excelência ou com algum tipo de diferença dos outros cristãos. Judas, ele pretende se apresentar como servo de Cristo e não como alguém que teria algum tipo de vantagens com relação a Jesus Cristo frente às pessoas. Então ele se apresenta de forma humilde e ele se apresenta de forma a mostrar para as pessoas que, assim como os outros servos de Cristo, ele, apesar de ser irmão de Jesus, por causa de Maria, né, sua mãe, ele se apresenta como um servo de Jesus e dessa forma ele faz exatamente igual como Tiago em sua apresentação. E lembrando, gente, Judas, ele era uma pessoa que estava com Jesus, ele seguia a Jesus, ele tinha todas as prerrogativas e todos os direitos de se mostrar e falar, olha, sou eu aqui o irmão de Jesus. Mas, aparentemente, né, por uma questão ali cristã e de unidade dos servos de Cristo, ele se apresenta de outra forma. Ele não dá a famosa carteirada que a gente fala, né? Ele não dá uma carteirada de ser o irmão de Cristo, mas ele se apresenta como um servo, como outro servo, como todos aqueles ali. Com relação à data, vamos lá. A data em que o livro foi escrito. Bem, se Judas, que escreveu o livro, esse Judas traiu Jesus e Jesus morreu com 33 anos, logo a carta só pode ter sido escrita até no máximo 33 depois de Cristo, correto? Errado. Esse Judas não é quem traiu Jesus. Existem dois Judas na Bíblia. Na Bíblia nós temos Judas Tadeu e Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Neste caso aqui nós estamos falando de Judas Tadeu. Judas Tadeu era irmão de Jesus e não Judas Iscariotes. Então, não é por aí. É um pouco diferente. A data que esse livro foi escrito gira em torno de, no máximo, 100 depois de Cristo. Por que 100 depois de Cristo? Se Judas era irmão de Jesus, e Jesus viveu 33 anos, ele morreu e ressuscitou ali por volta dos seus 33 anos, se Judas fosse um irmão mais novo que Jesus, bem mais novo que Jesus, e se Judas tivesse vivido muito, muito mesmo, 80 anos, o que é bem difícil para a época, e ele tivesse escrito essa carta no finzinho da sua vida, essa carta foi escrita em 100 depois de Cristo, no máximo. Só que todas essas coisas são muito difíceis de acontecer, porque na época as pessoas não viviam tanto. Não dá para saber se esse Judas era tão mais novo assim do que Jesus, se ele tinha 20 anos ou mais, a menos que Jesus. Era muito possível que não, porque ele viveu ali durante o ministério de Jesus, então é muito improvável que ele seja um irmão tão mais novo assim que Jesus, e é muito improvável que ele tenha deixado para escrever essa carta no último ano da sua vida. Não que não tenha escrito, pode ser que ele tenha escrito, mas é muito difícil que todas essas coisas se juntem para que essa carta possa ter sido escrita em 100 anos depois de Cristo. Então, o que se tem, mais ou menos, é que ela foi escrita no máximo em 100 depois de Cristo, mas muito provavelmente ela foi escrita ali em 80 depois de Cristo ou menos, por causa de todas essas questões, né, que envolvem as pessoas daquela época. E com relação aos destinatários dessa carta, bem, a carta ela é dirigida aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quem são essas pessoas? De que cidade elas pertencem? Da onde elas vieram, para onde elas vão? Não sabemos. Não tem na carta nenhum indício de que essa carta foi enviada para uma cidade específica. É uma saudação muito genérica, ela pode ser aplicada a qualquer cristão da época, a qualquer das igrejas primitivas ali da época, e a gente não tem como dizer que essa carta ela foi escrita para um público em específico,
não tem como a gente dizer qual é esse público específico. Porém, pelo tipo de escrita, pela forma com a qual essa carta foi escrita, muito provavelmente ela tinha sim um público específico. Ela foi escrita para tais pessoas, para a igreja tal do lugar tal. Mas a gente não sabe que igreja é essa, que pessoas são essas, que grupo reunido é esse. Então, a gente não tem como ficar, né, nesse campo aí de tentar descobrir para quem que essa carta foi escrita, uma vez que não tem nada na carta dizendo para quem que ela foi escrita. Com relação à autoria de não ser Judas, a gente sempre fala um pouquinho, né? Tem pessoas que dizem que o destinatário é tal, sendo que na Bíblia não fala nada disso, e o povo cria aquela quantidade de conjecturas em volta. Na questão da autoria, a mesma coisa. Gente, aqueles que dizem que a carta de Judas não foi escrita por Judas, dizem a mesma coisa de todos aqueles que querem arranjar problema em todas as cartas que o próprio autor fala que foi ele que escreveu. Foi alguém se passando por Judas. Foi alguém que estava escrevendo e não era tão famoso e não era tão, né, proeminente, e aí quis assinar com o nome de alguém que era muito famoso. Gente, não dá para a gente falar nada disso, não dá para poder correr atrás de nenhuma dessas suposições, haja vista que o próprio Judas escreve aqui na carta quem ele é, que ele é Judas, que ele é irmão de Tiago, e ele dá todos os detalhes de quem ele é. Então não adianta ficar procurando novamente, né, chifre na cabeça de cavalo, porque não precisa. A carta ela é de autoria, sim, de Judas. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho no estudo do livro de Judas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as suas mensagens teológicas, e para isso eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta e nós vamos ler todos os versículos de Judas e explicar bloquinho por bloquinho de cada um desses versículos. E ainda assim, eu acho que essa aula vai ser menor do que algumas aulas que passaram, como Isaías e outros livros tão grandes que a gente estudou. Vamos lá, vamos ler um pouquinho. A gente vai lendo e vai esclarecendo ponto por ponto o que quer dizer todos esses pedacinhos e tudo que Judas tenta falar e o que Judas tenta dizer e exortar com relação a esta carta que ele escreveu. Vamos ler todos juntos? Versículo 1 e 2. Leiamos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Bem, como de costume, toda carta, quase toda carta, tem uma apresentação. Quase toda carta tem o endereçamento, tem a apresentação. No caso aqui, o endereçamento é aos amados irmãos. A gente não sabe quem é, como a gente viu, mas ela é sim endereçada, tem uma apresentação e, como quase toda carta, o remetente da carta inicia dizendo quem ele é. E é isso que a gente acha aqui no nosso prefácio e na nossa saudação. Versículo 3 e versículo 4, vamos ler. Leiamos. Amados, quando entregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. De cara, na carta, a gente vê o autor dizendo a sua preocupação com relação às pessoas que estavam ali no meio daquele povo. Ele já explica o porquê que ele está escrevendo daquele jeito, que ele está escrevendo para exortar na questão da batalha, para que eles sejam diligentes.
E ele já faz de cara uma referência às pessoas a quem ele quer questionar, condenar, pressionar. Essas pessoas são quem? São homens ímpios e imorais que apareceram no meio daquele povo, no meio dos leitores. Por que que ele escreve desse jeito? Porque muito provavelmente essa carta seria lida naquela comunidade e não haveria possibilidade de ter rodeios com relação ao que Judas quer questionar aqui e quer exortar. Se o líder ou alguém, quem quer que fosse ler essa carta no meio da igreja, no meio da reunião daquele povo, certamente os homens ímpios a quem Judas está se referindo aqui, os imorais, eles estariam lá ouvindo e eles saberiam que a condenação e a exortação seria contra eles, contra aquelas pessoas que estavam fazendo coisas imorais. Mais uma vez, irmãos, a gente vê, né, em cartas, em epístolas, servos de Deus se preocupando com irmãos de outras igrejas. Mais uma vez a gente vê servos de Deus, líderes da igreja, falando e condenando falsos mestres, enganadores, né, pessoas que atrapalham o rebanho de Deus. Mais uma vez a gente vê a preocupação de líderes da igreja, nesse caso a igreja primitiva, a gente vê esses líderes, né, enviando exortações a outras igrejas, né, e falando para as pessoas dessas igrejas tomarem cuidado com os falsos mestres. E em todos os casos que a gente estudou nesses estudos panorâmicos, a confusão girava em torno da mesma coisa. Todos eles negavam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Sempre as confusões giravam em torno, né, de negarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de negarem a divindade de Jesus Cristo, de negarem a obra de Jesus Cristo na cruz, sempre o problema girando em torno deste mesmo problema, que é negar a soberania de Jesus Cristo. E mais uma vez, nós temos aqui, né, um irmão levantado por Deus para poder ajudar uma igreja que estava passando por esse problema. E segue, versículos 5 e 7, de 5 a 7, vamos ler todos juntos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio e guardaram sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. De cara aqui, na nossa Bíblia fica muito mais fácil porque a gente tem esse títulozinho ali em cima, né? A gente vê que o autor, ele vai basear a sua exortação, a sua conversa com esse povo em exemplos históricos de punição. Ele vai basear aquilo que ele quer falar nos próprios relatos, né, e nos acontecimentos passados com o povo de Deus. Ele traz aqui um relato de como Deus castiga o pecado, de que Deus no passado castigou uma variedade grande de pecadores, castigou israelitas incrédulos, castigou, né, anjos que causaram problemas. Vocês vão ver com mais precisão isso na aula que vem, Apocalipse. A gente vê ele aqui questionando e trazendo o castigo sobre a questão de Sodoma e Gomorra, e ele está fazendo isso para se basear historicamente no Deus que é o Deus da justiça. Então ele traz um relato, exemplos de punição do passado, para que o povo entenda que não é um privilégio só deles ser castigado por Deus pelas suas incredulidades, que todos aqueles que forem
incrédulos, e todos aqueles que forem ímpios serão castigados, assim como Deus, o Deus da história, castigou durante toda a história todos os homens que eram incrédulos. E ele traz aqui uma questão muito interessante, a questão dos israelitas incrédulos. Ele traz aqui que durante toda a história do povo de Deus, o povo de Deus teve problemas em duvidar de Deus, caía, parava de confiar em Deus, Deus castigava, vinha todas as questões, Deus perdoava o povo voltava a seguir a Deus, e aí depois caía de novo, e aquele vai e vem, aquele sobe e desce, que a gente viu lá nas aulas do Velho Testamento, e a gente vê aqui um relato histórico, uma aplicação histórica que o autor traz para poder falar sobre a questão do castigo, e que Deus castiga não só as pessoas hoje em dia, mas sempre castigou a incredulidade do povo. E aí ele segue para um relato histórico complicadíssimo que a gente vai estudar um pouquinho agora, uma história bem punk que aparece assim neste livro, e nós vamos ler agora, do versículo 8 ao versículo 10. Leiamos. Ora, estes... É um dos textos bem complicados que a gente tem na Bíblia, né? Miguel está pelejando pelo corpo de Moisés. A gente vai entrar um pouquinho nessa questão. Mas o que eu quero que fique bem claro aqui é que aqui no autor ele traz uma aplicação da justiça de Deus nos enganadores que estão na igreja. A gente vê isso no versículo 10, e a gente vê uma introdução sobre essa justiça de Deus no versículo 8. Nós temos aqui o autor falando que estes homens que estão ali no meio daquele povo, esses enganadores que estão no meio dos destinatários dessa carta, eles são piores do que... por quê? Porque eles não respeitam suas próprias limitações, como fez o arcanjo Miguel, de forma que fazem coisas que levam à sua própria destruição. Neste ponto, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão do arcanjo Miguel. Vamos lá. A peleja de Miguel pelo corpo de Moisés. De onde vem essa história? Existe algum outro lugar na Bíblia que fala que o arcanjo Miguel estava pelejando com Satanás pelo corpo do falecido Moisés? Não existe nenhum lugar na Bíblia que faz menção ou referência a essa peleja que é falada aqui por Judas. O que não é um problema em si, porque existem várias outras coisas na Bíblia que a gente só encontra naqueles textos específicos, e a gente não acha nenhum outro lugar escrito aquilo que foi falado ali. O que é essa peleja do arcanjo Miguel pelo corpo? Bem, um ponto é que pode ser uma história que era tão amplamente divulgada na época, né, às vezes passada de geração em geração, era de conhecimento comum daquele povo, ao ponto de Judas nem se dar o trabalho de explicar aqui que história é essa. Ele só comenta o fato, como se todos já conhecessem esse fato, como se essa história já fosse comum a todos que ali estavam, para poder fazer a aplicação que ele quer fazer baseada neste relato histórico. Um outro ponto que pode ser também uma revelação de Deus a Judas em específico, e uma revelação de um fato não antes divulgado, que nunca foi de conhecimento de ninguém, e Deus revelou a Judas, né, o que aconteceu no período em que o arcanjo Miguel teve que pelejar contra Satanás pelo corpo de Moisés. O que nós realmente sabemos sobre tudo isso? Nós não sabemos.
O que a gente sabe é que, se é uma revelação, é uma revelação. Né? Os homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados, né, por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia. E se é aqui uma revelação de um acontecimento, cabe a nós absorver essa revelação e entender que, olha, quando Moisés, lá no período de Moisés, aconteceu tal evento, né, e Deus traz aqui à luz para a gente esse evento. Então a gente fica neste campo de um daqueles mistérios que tem na Bíblia, de como foi que isso aconteceu, quando foi que isso aconteceu, por que isso aconteceu, não é explicado, porém é revelado na própria Bíblia este acontecimento, né, neste pequeno texto aqui. O que serve para nós? Bem, o que precisa ficar claro é que esta aplicação que o autor dá nessa história nos traz explicações do que o próprio autor quer falar com relação àqueles homens que estavam ali, aqueles falsos mestres que estavam ali. Na peleja do arcanjo Miguel, com o diabo pelo corpo de Moisés, o arcanjo, ele sabia das suas próprias limitações. E ele não repreendeu a Satanás. Ele apenas reconheceu os seus limites, né, os limites que ele tinha, e ele falou que o próprio Senhor repreenderia a Satanás. A aplicação que fica para a gente aqui dessa história é que o arcanjo Miguel, mesmo lá com todos os seus poderes, digamos assim, e todas as questões que envolvem esse ser espiritual, ele entendia os seus limites e ele não ultrapassava os seus limites. Ele em nenhum momento se fez igual a Deus, em nenhum momento ele se fez igual a Cristo, e ele entendia quais eram os seus limites. Tanto que deixou para Cristo, deixou para o seu Senhor, que o seu Senhor repreenderia a Satanás, porque ele sabia quais eram os seus limites. E é isso que Judas está tentando explicar aqui nesta carta. O pastor Augusto Nicodemos dá a seguinte explicação para este versículo. Em contraste com a atitude humilde do arcanjo perante os poderes angelicais, isso está no versículo 9, os apóstatas e falsos mestres difamam arrogantemente o que não compreendem e corrompem-se até naquilo que compreendem. Miguel não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás, porém os falsos mestres, em contraste, blasfemam até naquilo em que eles não entendem. Então este é o ensino que precisa ficar claro. Um ser espiritual como o arcanjo Miguel não passa do limite que lhe foi imposto, mas aqueles falsos mestres estavam cruzando este limite. E este é o ensinamento que fica aqui com essa história, por mais difícil que ela seja, da gente entender como foi que aconteceu e por que isso aconteceu. O arcanjo Miguel, ele não ultrapassou seus próprios limites e ele não blasfemou, entre aspas, contra Satanás, porque ele sabia que não dizia respeito a ele tomar certas atitudes. Porém, aqueles falsos mestres ultrapassavam todos os limites que lhes foram impostos e não respeitavam a nada, né? E este é o ensinamento que fica aqui para nós neste versículo dificinho. Versículo 11 e 13. Vamos ler. Ai deles, então, olha que interessante. Primeiro, ele traz o relato histórico do que aconteceu no passado com todos os problemas da incredulidade do povo. Depois ele traz uma aplicação e fala que limites existem.
e que as pessoas têm que se preocupar com os limites impostos por Deus. E aí ele traz aqui uma exposição, né, daqueles que levam suas vidas de forma infrutífera, estando interessados apenas em obter vantagens. E aí ele começa a apertar o cerco com relação a essas pessoas. Olha, vocês são ímpios, vocês estão no meio do povo, causando problema, vocês não entendem nem quais são os seus limites, né? Vocês não aprenderam nada com a história do povo de Deus que foi castigado pelos erros que eles cometeram. Vocês não passam de infrutíferos. Vocês precisam tomar tento, precisam tomar cuidado, precisam entender que essas pessoas que estão no meio de vocês são pessoas infrutíferas. Judas, ele cita também uma profecia de destruição, e ele, depois de vir nessa cadência de argumentos, ele vai trazer também uma lembrança de que castigos virão pelos erros cometidos. E ele traz isso no versículo 14 e no versículo 15. Vamos ler? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. E vem a explicação de que o justo castigo viria sobre aqueles ímpios que estavam praticando toda sorte de impiedade, conquistando as coisas de forma errada, tratando apenas das suas próprias necessidades de forma egoísta. E ele segue para o capítulo 16, que é quase a mesma coisa, quase o mesmo bloquinho do capítulo 14 e 15, mas o versículo 16 ele está um pouco destacado porque ele vai mostrar como é que essas pessoas agem. Elas agem com falsidade. Elas tentam atingir os seus objetivos usando de falsidade. Versículo 16, vamos ler. Os tais são murmuradores. Ele traz aqui o perfil de como funciona o modus operandi destes enganadores. Como que eles agem? Primeiro, eles se bajulam. Quer dizer, eles criam uma rede de proteção entre si. Eu não sei se é um termo muito esdrúxulo, mas aqui no Brasil a gente fala, né? Fulano tem rabo preso com ciclano. Quer dizer, os dois estão fazendo coisa errada, aí eles se protegem, né? Um não deixa o outro cair e o outro não deixa um cair. Então, como que eles agem? Eles agem adulando uns aos outros, aqueles, né, do grupinho ali, dos que estão fazendo coisas erradas. Eles fazem tudo isso por motivos interesseiros. Então, não é por fidelidade um ao outro, é por motivo interesseiro. Não é que eu gosto de fulano, mas assim, eu roubo 10% do caixa da minha empresa e ele rouba 15%. Eu não vou implicar com fulano, porque se ele cair, eu também caio. Mas não é porque eu tenho nada com ele, não é porque eu gosto dele. O motivo é interesse. É o interesse por detrás. Não é uma rede de amizade, é uma rede de interesses. É um grupo que age com falsidade. Porém, esse grupo vive uma vida contente? Olha o começo do versículo. Eles são murmuradores, eles são descontentes. Por quê? Porque eles andam conforme as suas paixões. Vocês conhecem gente assim? Infelizmente, eu tenho uma pessoa na minha família, um tio meu, que ele é mais ou menos assim.
ele nunca está feliz, ele nunca está satisfeito, ele está sempre murmurando e ele está sempre se dando bem, entre aspas, aprontando em cima de qualquer pessoa que ele tiver a oportunidade de ganhar alguma coisa em cima da pessoa. Ele passa uma perninha aqui, ele dá uma driblada ali, ele faz aquela confusãozinha ali para se dar bem, acha que está sempre se dando bem em cima de todo mundo e ele é a pessoa das mais infelizes que eu já conheço nessa terra. É esse meu tio, que eu quase falei o nome aqui, mas me segurei. Graças a Deus me segurei. Murmurador, não consegue ser feliz. Falso, a pessoa que só tem relacionamentos falsos, porque todos os relacionamentos são interesseiros. Uma pessoa que não consegue conviver nem viver feliz e de forma agradável. Por quê? Porque tudo que ele conquistou foi na base da falsidade, na base do rabo preso com os outros pelas coisas erradas que está fazendo. E vira essa confusão em volta da vida dessas pessoas. Mas, no meio de todas essas confusões, eles dão o braço a torcer? Não. Eles são pessoas que são arrogantes, como o próprio versículo diz. Olha como esse versículo é completo, gente, em todo o ensino que ele traz para a gente. São pessoas que proclamam, né? Eles propagam e com a boca eles vivem a própria arrogância. E você bate o olho e fala, meu Deus, a vida dessa pessoa não é nada do que ela está falando que é. Mas eles enchem a boca para dizer que são muito bons, que conquistaram muita coisa, que conseguiram muita coisa, que são perfeitos, que são maravilhosos, quando no fim das contas é pura arrogância. E eles vivem de forma descontente, porque tudo que foi feito e tudo que eles fazem gira em torno de falsidade. E aí vem a profecia apostólica, onde o autor traz todas as exortações com relação ao que deve ser feito com essas pessoas. Versículo 17 a 19, vamos ler. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sexuais que não têm espírito. E aí aqui, neste parágrafo novo, a gente tem Judas trazendo aos seus leitores um clamor, conclamando os leitores, que não são os falsos mestres, nem os enganadores. Aqui ele está falando para os cristãos verdadeiros, e ele está trazendo para esses cristãos verdadeiros um clamor de que eles perseverem, lembrando eles de que vocês sabiam que coisas do tipo iriam acontecer, não é muita novidade o que está acontecendo, e essas pessoas que estão no meio de vocês não é novidade. Judas, ele lembra de que os apóstolos de Cristo haviam previsto tudo isso, e com isso ele traz os cristãos a perseverarem contra, né, os enganadores, as pessoas que estão ali causando esse problema, trazendo para eles de que, gente, isso aí não é novidade não. Sabe aquele pastor que fala sempre assim, irmão, se você está procurando uma igreja que ninguém erra, que ninguém tem pecado, você está procurando dentro da igreja, está procurando errado, porque a igreja é lugar de pecador, é aqui onde estão os pecadores, né, onde a gente busca se arrepender. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa aqui, gente. Se vocês estão procurando uma igreja que não vai ter nenhum desses enganadores, nenhuma pessoa desse tipo causando esse problema, vocês estão procurando errado. Os apóstolos já haviam previsto tudo isso. Vocês têm história aí, tem outras casas, tem outras mensagens, já existem profecias com relação ao que aconteceria dentro da igreja. Então, perseverem, lutem. Vocês sabem que isso vai acontecer. Então, fiquem fortes, né? Firmem os pés de vocês na palavra. E essa é a profecia que ele está trazendo aqui, de que tudo isso já tinha sido profetizado, né? Que aconteceria. Os profetas já tinham falado que iria acontecer exatamente dessa forma. Então, não se abalem, fiquem calmos, perseverem na fé, estejam firmes. E ele traz uma conclamação e uma exortação com relação à edificação na fé. E isso está do versículo 20 até o versículo 23, é o restante do parágrafo. É quando ele vai exortá-los a se edificarem na fé. Vamos ler? Vós, porém, amados,
E na exortação que ele traz também o passo a passo. Olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Pam, pam, pam. De que jeito que é? Primeiro, tenha misericórdia com aqueles que estão na dúvida. Não saiam condenando todo mundo. Tenham compaixão. Se importem com o próximo. Porém, com aqueles que não têm, né? Que já passou da linha, já cruzou a linha há muito tempo, também fiquem espertos e não tenham compaixão. Até a compaixão tem limite. E é isso que ele está trazendo aqui. Esses dois trechos, ele começa com as mesmas palavras. Vós, porém, amados. No primeiro ele lembra da profecia. No segundo ele fala, vós, porém, amados, façam isso. Lembrem-se que isso aconteceria, é uma profecia, e agora atuem da forma correta dentro da igreja. Façam as coisas da forma correta. E aí ele vem e fecha a carta, né, com o que é de costume também numa carta. Ele traz aqui uma bênção. E ele fala um pouquinho às pessoas que estão lendo aquela carta nesse fechamento. Vamos ler? Versículo 24, 25. Ora, aquele... E o fechamento da carta, onde tem o costume, né, nessas correspondências cristãs, uma despedida com uma bênção. Aqui a gente tem uma linda bênção, né, que foi escrita. E ele fecha a carta com essa exortação, muito pequenininha, com um objetivo muito claro, essa carta. As mensagens que ele quer passar para aqueles destinatários é uma mensagem muito simples, muito, muito prática, muito direta. Está acontecendo esse problema no meio de vocês vão ter que resolver desse jeito, tem que firmar na fé dessa forma, tem que se edificar dessa forma, e que o Senhor esteja convosco. Né? E aí ele fecha a carta. E o que a gente aprende de forma resumida com essa carta? Bem, gente, Judas, ele está interessado na salvação de que os cristãos participam, na fé que foi uma vez para sempre dada e confiada aos santos, como está escrito lá no versículo 3. Amados, quando entregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, olha o interesse dele aqui. O interesse dele gira em torno da comum salvação. Esse é o interesse de Judas com relação aos irmãos que ali estão. Mas a carta dele não é uma apresentação apenas da doutrina da fé. A carta de Judas, ela está trazendo algumas outras questões. Judas, ele está, na verdade, conclamando seus leitores a considerarem que o que acontece quando as pessoas que professam seguir a Cristo negam a fé no ensino e na verdade. Isso é o que Judas está trazendo de ensino. O que acontece com essas pessoas? O que aconteceram com as pessoas no passado que tombaram, né? E o que está acontecendo com essas que agora estão arranjando essas confusões? Ele está agindo numa situação em que não são pessoas de fora da igreja que estão causando problema na igreja. Ele está agindo em uma situação que são os membros da própria igreja cristã que estão levando vidas más, a ponto de serem chamados de ímpios. E essas estão negando a Jesus Cristo, como mostra o versículo 4. E Judas, ele vem enfatizando o juízo divino e falando que esse juízo, ele é certo na vida daqueles que são ímpios, daqueles que estão espalhados no meio do povo, daqueles que são o joio no meio do trigo, aqueles que vivem como os hereges, eles sofrerão o castigo eterno, como todos os hereges, seja do passado ou seja do futuro. E é isso que Judas está trazendo aqui. Ele também deixa claro que não há nada de muito novo nas atitudes erradas, né, diante de Deus, e nas maneiras erradas dessas pessoas viverem. Isso não é novo. E ele traz essa explicação aqui.
com esse relato histórico. Mais uma vez a história vem se repetindo. E ele traz isso para os irmãos daquela igreja. Meus irmãos, não tem nada de novo acontecendo. É o mesmo problema de sempre. Então, fiquem calmos. Perseverem na fé. Lutem contra como homens do passado lutaram e como homens do futuro lutarão. Lutem contra estes problemas. Lutem contra esses falsos mestres. Porque não tem nada de novo acontecendo. É só o mesmo problema em roupa diferente. Mas é o mesmo problema de sempre. E essa história se repete até hoje. No Velho Testamento, o povo de Israel ele vivia caindo em desobediência. Já no Novo Testamento, o povo de Deus, pessoas de dentro da igreja, ali na igreja primitiva, vivem caindo em desobediência a Cristo. E vivem arranjando problema para os cristãos. É só uma nova roupagem. Mas o pecado e o problema ele é o mesmo. A incredulidade do povo. E a história vem se repetindo, e é por isso que Judas traz essa carta. Os leitores de Judas, eles conhecem pessoas que deveriam ser servos leais a Deus, pessoas que têm consciência das grandes coisas que Deus tem feito, mas só se interessam por suas próprias vidas egoístas e pecaminosas. Não havia nada de surpreendente na situação em que Judas e seus leitores se achavam. Mas, se de um lado ninguém tem que ficar surpreso com esse tipo de problema, porque ele se repete, por outro lado, ninguém também deve ser complacente nem conivente com esses problemas, que é um outro problema que acontece. Ah, não tem nada de novo, é só mais uma pessoa, né, dentro da igreja tentando enganar as pessoas. Deixa ele lá, uma hora ele para. Não, também não é assim que funciona. O fato desse problema não ser novo, entre aspas, não significa que nós temos que nos acomodar e começar a sermos coniventes com estes problemas ou com essas pessoas que causam esses problemas. Essa carta, ela é, acima de tudo, um forte desafio aos seus leitores que eles se oponham a todos estes ensinos e práticas, que professam ser cristãos, mas negam a essência da fé. Então, esta carta, ela fala muito ao nosso mundo, ela fala muito ao nosso mundo atual, ela fala muito a nós, um mundo moderno, né? Como a gente gosta de falar, estamos na modernidade, sabe lá até quando ela vai durar, né? E essa carta, ela falou a todas as eras até chegar até aqui. E ela vai continuar falando até Jesus voltar. O problema é que no nosso século está na moda sermos tolerantes. Talvez algo fale mais vivo a nós hoje do que em algumas outras eras, pelo fato da moda hoje ser a moda da tolerância. E na moda da tolerância, os cristãos vão aceitando tudo que vem e que aparece e que surge como novo, dizendo que é cristão, dizendo que é de Deus, e os cristãos vão só aceitando. Por quê? Porque temos que ser tolerantes. Como o politicamente correto gosta de falar, né? Temos que ser tolerantes. E este é um dos maiores perigos que temos hoje na nossa igreja. No nosso século, tudo que se denomina cristão, obrigatoriamente tem que ser aceito pelos cristãos. Não importa o quão distante do evangelho esteja, você acaba tendo que aceitar, porque é tudo na base da autodeclaração. Não, eu me autodeclaro cristão. E aí, tudo que eu faço, vocês têm que aceitar. É tudo na base da autodeclaração. E nisso, essa carta fala muito aos dias de hoje. É claro, irmãos, a própria carta fala sobre a questão de tolerância. É claro que nós devemos ser tolerantes, e é importante a tolerância. É importante não nos colocarmos em posição de justo juiz. É importante que tratemos como irmãos e irmãs as pessoas cujo pensamento e prática constituem manifestações diferentes com relação ao evangelho. Mas Judas, ele traz, principalmente lá no versículo difícil, né, ele traz para a gente que em tudo existem limites e que os limites na Bíblia são bem claros. Então nós não podemos ultrapassar esses limites. Né? Existem igrejas que têm um culto de 4 horas, existem igrejas que têm um culto de 1h30, existem igrejas que cantam as músicas espalhadas no meio de toda a liturgia, que é o nosso caso. Existe igreja que não, que tem um momento de louvor, onde cantam todos os cânticos naquele momento de louvor. Existem diferentes manifestações com relação ao evangelho,
Mas o que a gente tem que ficar atento é com relação aos limites dessas manifestações. O que pode ter no culto? A Bíblia fala tudo o que pode ter no culto. O que não pode ter no meio do culto, se você insere no meio do culto, você está ultrapassando um limite. E aí não é uma questão de manifestação diferente. Aí é uma questão de limites que estão sendo ultrapassados. E na base da tolerância, esses limites têm caído por terra. E aí os problemas começam a acontecer como a gente tem visto. E não é de uma vez, gente. Não é de uma vez que a gente chega e se depara com a igreja onde todos os limites estão no chão, né? Eu vou falar alguns aqui até relativamente polêmicos. Não é da noite para o dia que, de repente, o homossexualismo é aceito como uma prática não pecaminosa. E aí a gente tem igrejas onde pastores são homossexuais. Não, não é de repente. Isso vem aos poucos. Aos poucos a gente vai tolerando, aos poucos os limites vão passando. Isso significa que a gente deve odiar os homossexuais? Não, não é nada disso. Nós temos que tratar com amor, nós temos que tratar com compaixão, nós temos que nos aproximar, que cuidar e ensinar e mostrar a eles e proclamar a eles o verdadeiro evangelho, que condena essa prática. Mas os limites eles vão sendo tirados aos poucos, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai ultrapassando, é um pé de cada vez, né? Para você cair do abismo, é de pouquinho em pouquinho que você chega na beirada do abismo, você vai um pezinho de cada vez, até que uma hora você cai no buraco. E é isso que Judas traz aqui em suas exortações, que nos lembremos dos limites, que esses limites eles são bem claros na Bíblia. A igreja contemporânea deve tomar cuidado para o evangelho não acabar sendo tão remodelado que ele acabará perdendo a sua essência, que é o que a gente tem visto acontecer. A igreja deve se preocupar com as reinterpretações de estilo de vida cristã também. Não é só nas questões do culto, é na questão da vida, do estilo cristão, do nosso estilo como pessoas que servem a Cristo. Né? As mudanças elas podem acontecer aos poucos e rapidamente nós estaremos iguaizinhos ao mundo. Não estaremos sendo distinguidos do mundo em nada. E a gente vê muito isso nas redes sociais hoje em dia. Vamos falar um pouco delas, né? Onde a gente vê a ação e a atitude dos cristãos em suas redes sociais, em que eles não diferem e não distinguem em nada do mundo. Levando para as mídias sociais certas guerras, certas batalhas, ou até mesmo certas defesas de certas práticas que não condizem em nada com a vida de um cristão, com a vida cristã. Antes de ontem, eu acho que eu mandei num grupo que a gente tem no Instagram um videozinho bem curtinho que falava, que eu acho que deixa isso aqui muito bem claro. Assim. Era o aniversário de uma menininha de uns 5 anos, no máximo 5 anos aquela menininha tinha, e provavelmente de alguma vida cristã, trazendo alguma cultura, ou a família era cristã, de alguma igreja, não sei, porque eles estavam na hora do parabéns, cantando com essa menina, derrama, Senhor, a sua bênção, derrama, Senhor, a sua unção na vida da criança, uma musiquinha que é bem comum, e derrama, derrama. Só que o que a menininha estava fazendo na hora de cantar essa música? Dançando funk, rebolando, fazendo posição que eu não posso nem fazer aqui, nem falar, mas dessa aí que vocês imaginam, fazendo toda sorte de coreografia imoral, indecente, para uma música que está falando, derrama, Senhor, a sua bênção, derrama, Senhor, a sua unção. Quer dizer, somos cristãos, mas as nossas práticas não distinguem em nada com as do mundo. E este é o problema de nós não vermos os limites, não estarmos atentos aos limites. E diante de atitudes assim, a advertência de Judas é importante e é permanente, e que isso fique gravado em nossos corações sempre que nós lermos este pequeno livro. É um livrinho muito bom, muito fácil de ler, né? Pequenininho. Que os irmãos em Cristo, os servos do Senhor Jesus, em todas as suas atitudes, seja no culto solene, seja no nosso culto, na nossa vida como um culto, todas as nossas atitudes cristãs estão baseadas e pontuadas nos limites
que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu, que o próprio Senhor Jesus Cristo colocou. E todas as nossas atitudes, elas precisam ser pensadas e elas precisam refletir Cristo em nossa vida. Essa carta, ela traz uma perfeita explanação e exposição sobre como funciona a nossa vida prática frente à salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu na cruz. Nós não merecíamos, mas nós recebemos, nós ganhamos essa salvação do nosso Senhor Jesus. Então essa carta, ela traz a forma prática de como que nós devemos agir como igreja e como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa dizer ao mundo com palavras e atitudes, né, que Cristo é o Salvador do mundo. E nós devemos dar testemunho em tudo que nós fazemos, em qualquer lugar que nós formos, e nós, principalmente como líderes da igreja, como igreja reunida, nós precisamos estar atentos aos limites impostos a nós, a nossa igreja e a nossa vida, pelo próprio Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor age de forma maravilhosa em nossas vidas. Nos ensine, ó Pai, a agir e a lidar com amor para com as pessoas, a lidar, ó Pai, com amor ao falar do Teu Evangelho, a proclamar o Teu Evangelho ao mundo, mas também nos ajude, ó Pai, a firmarmos o nosso pé na verdade e não abrirmos mão, ó Pai, de limites que foram impostos pelo Senhor a nós cristãos. Nos ensine, ó Pai, a saber lidar com todas essas questões, né, relacionadas ao nosso convívio com as pessoas do mundo e o nosso testemunho para com essas pessoas e a proclamação do Evangelho. Nos ensine, ó Pai, a sermos arautos, ó Pai, de Ti, frente ao mundo, onde a Tua voz, ó Pai, onde a voz do Evangelho tem sido abafada, ou pelo menos o mundo tem tentado abafar a voz do Evangelho. Nos ensine, ó Pai, a continuar falando, a continuar proclamando e a continuar, ó Pai, fazendo com que a Tua palavra seja ouvida e seja conhecida em todos os povos, em todas as raças e em todas as línguas. Nos ajude também, ó Pai, a ajudarmos os missionários que estão em campos de outras culturas, que o Senhor esteja abençoando eles ali, ó Pai, e nos abençoando aqui na nossa própria cultura. Obrigado por tudo, obrigado por esta carta que o Senhor inspirou a Judas que escrevesse e que o Senhor esteja nos abençoando como igreja com estes ensinamentos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.